especial em desastres. Aqui é o G3. G3. Tá. Então deu certo. Bom dia, todo mundo. 3 vezes primeiro. Você conhece o quê? Pode não. A gente não gosta. Sobe o cinza. Ativismo judicial em defesa do meio ambiente. Está vendo o projeto de lei da Constituição Federal? Almeida. É isso? Almeida. Sobre a efetividade da produção militar, direitos humanos e a proteção do meio ambiente, obras sobre o mercado. Não, bem. Alguém que vai apresentar aqui, eu não chamei. Então a gente pode seguir essa ordemzinha, né? Nós vamos ter então uma palestra, eu vou apresentar aqui em ordem, depois a gente abre para os trabalhos. Tá? Então vai ser mais ou menos isso também, uma meia hora de apresentação e a gente abre para perguntas, tudo bem? E aí vamos seguir essa ordem. Me permitam só pegar uma água, porque depois, né? Foi mais difícil, só um minutinho também. Legal, né? Não, vou falar. 15 minutos, talvez um pouco mais. Legal. Tá ótimo. Eu vou ver se a gente precisa baixar esse mas eu não precisar aqui mesmo. Tá?
A gente tem que usar o microfone. Precisa por causa da gravação? Não importa. Usar o microfone. Ajuda lá? É porque eu, como sou professor, não consigo falar sentado, né? É um defeito da gente que se acostuma a dar aula. Bom dia novamente. Então, para a gente começar essa nossa conversa, eu tive a necessidade de trazer para vocês uma experiência que eu vivi vendo um vídeo recentemente. Eu vou mudar um pouco a experiência, mas eu quero que vocês pensem um pouco nisso para a gente começar a nossa conversa. Nessa experiência, nesse vídeo, ele falava assim: quem aqui, e aí pensem sobre isso, quem aqui aceitaria 10 milhões sem nenhum desconto de imposto, sem nenhuma consequência? 10 milhões. Eu pegava. Eu aqui. Todo mundo, né? Agora vamos mudar a proposta. Se você tivesse que pegar esses 10 milhões e não acordar no dia seguinte, quem ainda assim vai aceitar os 10 milhões? Então a vida vale mais do que 10 milhões. Pelo menos a minha. E por que eu não entendo que a do outro também vale mais do que 10 milhões? Então, uma coisa que a gente já sabe, que a gente fala, que a gente entende, é que o meio ambiente é um bem. A gente fala muito sobre isso, né? O meio ambiente é um bem. Agora, o que é um bem? Quando a gente pergunta para um advogado de família, ele entende o que é um bem. Porque quando você está namorando, é meu bem, meu bem, meu bem. Quando você casa, é nossos bens. E quando você se separa, é meus bens e os seus bens. Então, um bem é uma coisa que tem valor econômico. Concordam comigo? Mas a gente já chegou à conclusão, acabamos de chegar à conclusão, de que a nossa vida vale mais do que 10 milhões. Então, a nossa vida também é um bem. De um valor talvez inestimável. Mas é um bem. Concordam comigo? Então, quando a gente fala do meio ambiente, que o meio ambiente é um bem, e quando a gente que faz o ativismo ambiental há muitos anos vem falando sobre isso, a grande dificuldade da sociedade de entender que esse bem significa ter um valor e que esse valor é mais do que dinheiro é muito difícil. Por quê? Por que a gente leva tanto tempo para entender esse valor? Porque o ambiente ele tem uma habilidade que a gente chama de autodepuração. A gente impacta o ambiente e ele se reequilibra, que a gente também chama de homeostase, né? A habilidade do ambiente de encontrar o seu equilíbrio. Então a gente foi impactando ao longo dos últimos 10 mil anos. Quando a gente começou a queimar e controlar o fogo, a gente começou a impactar o ambiente. Só que ele aguentava. Ele tinha o que a gente chama de capacidade de suporte para aguentar aquele impacto. E a gente começou a se juntar, né? Começou a parar de ser nômade, a formar sociedades, a principalmente organizar uma sociedade em torno de corpos d'água, que é o GT que está trabalhando ali, né? Água e saneamento, porque esse recurso era muito importante para a gente. Então a água é um bem, porque ela tem um valor, é uma verdade. E aí a gente começa a arar o solo para poder produzir o nosso alimento. Então o solo, que é uma parte do ambiente, é um bem, tem valor, é uma verdade. E o ar que eu respiro, e os bichos, e as plantas, e os micro-organismos que hoje a gente utiliza para a fabricação de remédios, cosméticos, produtos de cuidado pessoal, as coisas que a gente utiliza do reino mineral, como se chamava, né, para fazer joias, como ouro, como as pedras preciosas. Tudo que vem da natureza é um bem. Isso é muito fácil da gente perceber. O que a gente não percebe é que esses bens e o impacto que a gente causa sobre eles afeta um bem maior que vale mais do que 10 bilhões, que é a nossa vida. Agora nós chegamos a um ponto em que tudo que a gente previa anos atrás, agora está batendo na nossa porta. Eu sou do Ceará, eu morei muito tempo no Maranhão, mas hoje eu vivo no Rio Grande do Sul. Eu estou na cidade do Rio Grande, que vocês com certeza ouviram falar este ano. Uma cidadezinha pequena, no sul do Rio Grande do Sul. A gente está lá na praia mais comprida do mundo. Quando a praia acaba o Brasil, né? No Arroio Chuí.
ninguém nunca ouvia falar. Quando eu dizia assim, eu moro no Rio Grande, o pessoal pensava do norte ou do sul. Eu digo, não é um estado, é uma cidade chamada Rio Grande, ninguém sabia onde era. Agora todo mundo sabe, consegue até localizar no mapa, porque apareceu nas notícias. E por que apareceu nas notícias? Porque a gente sofreu grandes inundações esse ano. Ano passado, no meu bairro, porque eu moro na região da praia mesmo, no bairro da praia. Na minha região, ano passado para a gente foi muito pior do que esse ano. E vocês não ouviram falar. Por quê? Porque foi um fenômeno muito mais localizado. A gente teve um ciclone ano passado, que derrubou árvores, derrubou postes, deixou pessoas 10 dias sem luz. Uma família que era uma mãe e 3 meninas, elas, ao aquecer a sua casa, por falta de energia, tiveram que acender fogo. A casa era de madeira, pegou fogo e só sobrou uma das filhas. E isso não dá notícia. Por quê? Porque talvez a gente tenha se esquecido que a vida vale mais do que 10 milhões. Então, nesse GT, a gente precisa ter isso em mente. A gente veio falar das vidas e de como essas vidas são afetadas pelo ambiente. Então, o ambiente, ele é um bem e ele tem valor porque é ele que suporta a vida. Sem o cuidado com esses recursos, nós iríamos desaparecer. Não é o planeta que vai desaparecer, somos nós. Já tiveram outros desastres, outros organismos foram substituídos por outros que se adaptaram àquelas condições. E quem está em risco aqui, além de várias espécies que a gente coloca em risco, mas o maior risco é para a nossa própria espécie. Entendem o que eu quero dizer? Quando eu dou aula sobre isso para os meus alunos, eu sempre comparo com uma plaquinha de Petri. O pessoal que fez vestibular estudou isso, o crescimento bacteriano numa plaquinha de Petri. As bactérias, quando tu tira ela do ambiente e coloca no meio de cultura, tu coloca alimento para essa bactéria crescer. Mesmo assim, ela leva muito tempo para se adaptar. Vejam que aquele meio é o meio perfeito para ela crescer. Ainda assim, ela não sai crescendo. Ela primeiro se adapta àquelas condições, que é uma fase de adaptação muito lenta. Depois, quando ela se adapta a esse meio, uma bactéria viram 2, 2 viram 4, 4 viram 8, e aí o crescimento é exponencial. Depois, elas chegam num patamar que é o número de bactérias que nascem é igual ao número de bactérias que morrem. Pela disponibilidade de recursos, pela disputa de recursos, pela produção de resíduos. E depois, elas começam a produzir tanto resíduo que elas começam a morrer e desaparecem. Se vocês se lembrarem da pandemia, que não faz muito tempo, o que a gente utiliza para matar bactérias, fungos, vírus? A gente usava o que nas mãos? Álcool. O que produz álcool? A gente geralmente produz álcool usando uma levedura. A gente faz cerveja assim, faz vinho assim. A levedura pega o açúcar e transforma em álcool. E ela consegue viver até uma determinada quantidade de álcool. O álcool que vocês passavam na mão era 70%. Ou seja, quando a concentração de álcool na plaquinha de Petri chega a 70%, o produto da própria bactéria vai matá-la. A nossa placa de Petri é um pouquinho maior, é um planeta. E tem as condições ideais para o crescimento da nossa espécie. Mas levou milhares de anos que a gente crescia numa velocidade muito pequena. Depois que a gente se adaptou a isso, que a gente venceu os nossos concorrentes, que a gente venceu os nossos predadores, que a gente venceu os limites do próprio ambiente, a gente tem pessoas hoje vivendo do Polo Sul ao Polo Norte, do extremo leste ao extremo oeste. Tem gente vivendo no espaço e tem 4 milionários lá no fundo do mar recentemente, né? Então, tem gente em todos os lugares do planeta. Nós passamos daquela fase de adaptação e estamos na fase de crescimento exponencial. Vai chegar um ponto em que esse número vai se estabilizar. Mas por que a gente ouve falar agora tanto em doenças, em novos tipos de câncer, em guerras? Porque os recursos agora já estão limitados. Então, para cada pessoa que nasce, existe uma pressão sobre aquelas que já estão vivas. Entendem isso? E quanto vale a nossa vida? A gente já sabe pelo experimento de hoje que vale mais do que 10 milhões. Quanto vale? A minha, a do outro. Como é que eu quantifico isso? Então, quando a gente vai falar dessa questão da diversidade, a gente precisa entender que a minha forma de ver o mundo e que o próprio ambiente, ele não é um conceito científico claro. Se eu perguntar para qualquer pessoa que seja escolarizada, que esteja na universidade, que fez o ensino médio, o que é o átomo, todo mundo sabe o que é o átomo. É um conceito científico que vale para a humanidade inteira. Mas meio ambiente não. Por que não? Porque nossa cultura é diferente.
Porque nós temos diferentes formas de nos relacionar com as outras pessoas e com o ambiente. Nós temos diferentes formas de fazer a nossa produção econômica. Para algumas pessoas, a geração de capital monetário é mais importante. Para outros grupos sociais, a geração de capital cultural é mais importante. A afetividade, a família, né? Outros bens que, no final das contas, tem ou não tem valor econômico? Tem. Na verdade é que sim. A gente vem para a universidade para construir o capital, que é o capital intelectual, que eu troco por dinheiro. Eu vendo esse capital intelectual todos os meses e o governo me paga por isso. Concorda comigo? Então tem valor econômico. Então, eu preciso compreender que existem diferentes olhares sobre o mundo, sobre a vida, sobre os valores, né, sobre essas relações com o ambiente. E isso vai me levar, então, ao respeito à sabedoria tradicional. É muito comum que a gente na academia às vezes desvalorize um pouco esse conhecimento tradicional. Eu conto essa história lá do Nordeste também para os meus alunos. Lá no Nordeste, as nossas avós, elas ensinam que você precisa pegar uma bacia de ágata. Sabe o que é bacia de ágata, né? Que ela tem uma cobertura, uma proteção nessa bacia, feita de esmalte. E aí a gente coloca mastruz. Sabem da banda mastruz com leite? Mastruz é uma planta, a gente coloca nessa bacia de água, coloca água, macera, elas maceram rezando, não sei quantas ave-marias, esqueci o número, mas rezam tantas ave-marias, macerando aquilo, elas colocam no sereno, ou seja, não pode ser durante o dia, né, tem que ser ao abrigo da luz, e aí, depois do dia seguinte, elas coam e guardam e dão para as crianças nos meses que não tem R. Quais são os meses que não tem R? Maio, junho, julho e agosto. Isso para quê? Para combater as lombrigas. E funciona. Por quê? Primeiro, o componente ativo do mastruz, ele reage com os metais. Então, por isso a bacia tem que ser protegida com esmalte. Porque se a gente deixar em contato com o metal escurece, o que significa que aquele princípio ativo está sendo gasto para oxidar o metal. Então, ele é uma bacia protegida de água. E elas nunca frequentaram a faculdade de Química, mas ensinam isso. Por que tem que rezar não sei quantas ave-marias? Elas não tinham relógio. Era para contar o tempo de maceração. Em algumas comunidades é cantando uma determinada música. É ou não é? Então é a minha forma de contar o tempo. Por que é o abrigo da luz? Porque aqueles princípios ativos, eles reagem com a luz e perdem a eficácia. E aí eles filtram. E por que eles entregam para as crianças nos meses que não tem R? Porque são os meses em que as lombrigas se reproduzem. Então é a melhor época para matá-las. Vocês nunca fizeram faculdade de medicina. Então eu preciso respeitar o conhecimento tradicional. É claro que algumas vezes as nossas superstições, elas são baseadas em histórias que tinham interesses econômicos. Por exemplo, lá no norte a gente diz que não pode tomar manga com leite. Porque os donos das fazendas não queriam que os trabalhadores gastassem o produto que eles queriam vender. Mas a gente faz sorvete de manga. É manga com leite. Lá a gente diz que não pode comer açaí com limão. Aí tu chega aqui no Sudeste, eles batem o açaí com limão, com laranja, com tangerina, e ninguém morreu. Então às vezes a superstição é baseada em interesses econômicos que estão escondidos. Entendeu o que eu quero dizer? Mas muitas vezes as nossas superstições têm razão. Por exemplo, não passar embaixo de uma escada. Né? Newton falou da lei da gravidade. Se tem uma escada, alguém está lá em cima. Se está lá em cima, pode cair. Se eu passo embaixo, vai cair em cima de mim. Então a gente tem que entender de onde vem essa sabedoria. Para que a gente entenda por que ela é importante. Por que a gente tem que respeitar esses diferentes conhecimentos e incorporar, quando a gente fala de democracia ambiental, aquele chato da atividade de ontem, lembra da atividade de ontem? Aparecia um chato que era contra tudo, ele também tem que ser respeitado. A palavra democracia é tão bonita nos nossos discursos, mas para executar isso na minha sala de aula é difícil. Eu sofro quando o aluno me diz assim, eu sou contra. Claro que eu sofro, mas isso é um exercício diário. Por que você é contra? Qual é a sua sugestão? Uma vez eu fui aplicar uma prova na turma, minha aluna levantou e sou contra essa prova. Aí eu fiquei tão feliz, finalmente encontrei um estudante que vai me dar uma saída para aplicar a prova. Qual é a sua sugestão? Não tenho, eu digo, então faça a prova. É ou não é? Aí hoje, quando eles fazem uma prova, eu aplico um jogo.
pessoal aqui da pós-graduação já viu até o jogo que eu aplico para fazer a avaliação dos meus alunos. Porque alguém disse, professor, por que em vez de prova a gente não faz um jogo? Então são diferentes formas de ver o mundo que a gente precisa entender e aprender com elas. Até o chato. Porque esse chato também paga imposto. Ele também paga o meu salário. Ele também tem o direito de ser ouvido. Isso é democracia. E não é fácil de exercer. Porque a gente às vezes fala de democracia, a gente pensando assim, é democrático quando todo mundo concorda em fazer o que eu quero. Então é democrático se cada um fizer o que tem na sua cabeça. Isso não é democracia. A democracia é um sistema que tem seus institutos. E esses institutos servem para que todos tenham o direito de serem ouvidos igualmente. Se eu não respeito esses institutos, não é democracia, é anarquia. Se cada um faz o que quer, não é um Estado democrático, é anárquico. Concorda comigo? E você tem até o direito de defender a anarquia, mas aceite as consequências disso. Então a gente precisa discutir essas coisas. Eu chego para os meus alunos, por exemplo, quando a gente vai falar de economia, e eu pergunto assim, quem é cristão? Eles levantam a mão e eu digo, então você é comunista. Aí eles dizem, como assim? Eu disse, você não é comunista, não é cristão. Está lá em Atos dos Apóstolos, os cristãos vendiam tudo o que tinham e dividiam entre eles para que todos pudessem viver bem. Quem inventou o comunismo não foi Marx. Ele só fez um manifesto, mas já existia entre os indígenas, entre os quilombolas, entre os pescadores, entre as quebradeiras de coco do Maranhão. Esse pessoal é comunista, só não tem o nome, mas o que eles fazem é dividir os recursos de acordo com as necessidades de cada um. Como Jesus que pegou os pães e os peixes e alimentou todo mundo. Então eu digo para eles, se você não é comunista, se você não entende comunismo, se você não aceita o comunismo, vai se converter. Porque cristão você não é. Qual é o evento mais importante da missa? A comunhão. Que vem da mesma origem da palavra comunista. Que a gente no Brasil confunde com socialismo. Que é uma outra história. Que não dá nem tempo para a gente discutir aqui. Mas o que eu quero que vocês entendam é que quando a gente fala de meio ambiente, quando a gente fala de sociedade, a gente tem que entender que a gente ainda precisa aprender o que é democracia. Porque democracia não é o que a gente pensa. Democracia é o que a gente quer. Mas que quando ela não faz o que eu quero que ela faça, às vezes eu sou contra. Às vezes eu quero anular uma eleição porque o resultado não foi o que eu gostaria. Então eu não estou pronto para a democracia. Eu me lembro da primeira eleição que nós tivemos depois da ditadura, eu tinha 13 anos de idade, eu não podia votar. E eu fui pedir votos para o meu candidato, não vou dizer quem foi, mas era uma camisa vermelha com uma estrela no peito. E aí eu fui pedir votos para ele, que obviamente não ganhou. E de lá para cá eu tenho muitas críticas àquele político. Eu não defendo político nenhum que é contra a minha religião defender político. Eu não tenho político de estimação, para isso eu tenho 2 cachorrinhos. Então assim, a gente precisa entender que o meu político, que eu votei nele, ele está lá para me representar. Se eu não gostei do que ele fez, eu tenho que criticar. Tem gente que diz, eu não vou criticar esse governo porque eu votei nele. Se eu criticar até quem eu não votei, mas em quem eu votei. Eu quero que ele me represente. E se ele não me representar, eu vou reclamar. E os amigos, por que está falando de política? Porque não existe uma defesa ao meio ambiente que seja neutra. A defesa do ambiente ela é política. E ela é política por quê? Porque a gente observa uma série de barreiras que impedem o acesso democrático à justiça, aos recursos naturais, à vida, que nós já decidimos aqui que vale mais de 10 milhões. Nem todo mundo tem a sua vida valendo mais de 10 milhões. Alguns de nós sim, outros de nós não. Outros de nós somos material para ser descartado, usado e descartado. E nós aceitamos isso. Embora o nosso discurso não seja esse, a gente aceita diariamente que isso aconteça. Concorda comigo? Então, quanto vale a minha vida? E quanto tempo eu vou levar para defender essa vida? Quanto tempo eu vou esperar para defender essa vida? Então, ano passado, teve um ciclone que o número de mortes foi pequeno, não saiu no Jornal Nacional. Esse ano nós vivemos inundações onde centenas de pessoas, milhares de pessoas ficaram desabrigadas. Centenas ficaram muito atingidas, algumas dezenas morreram e isso foi para os jornais. Mas aquele um que morreu no ano passado também vale. E se a gente tivesse prestado atenção naquela morte no passado, talvez ninguém tivesse morrido esse ano. Entendem onde eu quero chegar? Então, quantas vozes estão caladas? E como essas vozes são importantes? Se vocês lerem o meu texto que a gente mandou para esse evento, vocês vão ver que, por exemplo, eu vou pegar um exemplo bem prático, que a gente fala muito sobre isso, as pessoas não entendem. Na comunidade LGBT, essa lista está crescendo. Por que essa lista cresce?
Por que tem tantas letrinhas? Quando eu era jovem, todos nós nos identificávamos como gay. Não importava se era homem, se era mulher, de quem você gostava, todo mundo era gay. No Brasil, viado, né? Que vem de trans, viado, cortava o trans, virou só viado, então essa valia para todo mundo, era a palavra que valia. Mas por que não serviu mais? Por que aparecem letras todo dia? Porque essas pessoas são continuamente invisibilizadas. Eu me identifico como bissexual. Vocês entendem que eu sou o preconceito dos héteros, dos homos, dos poli, dos plus, dos platis, dos Então, assim, nós sofremos preconceito dentro da própria comunidade. E é por isso, talvez, a briga para que as letrinhas apareçam. Não estou dizendo que isso resolve o problema, mas isso abre discussões. Entendem? Quando a gente fala do gênero da palavra, eu tenho dito isso muitas vezes, às vezes eu não sou entendido. Eu acho que no Brasil a gente não chegou no ponto ainda de discutir o gênero da palavra. Isso eu entendo no Canadá. Mas aqui a mulher é morta. Então se eu digo U, A, E, X, não importa, ainda não tem nem direito de estar viva. Ela é morta pelo marido e as pessoas acham que a culpa é dela. As pessoas trans são mortas. Se eu não tenho direito à vida, como tu vais me chamar ainda é pouco importante. Entendeu o que eu quero dizer? Eu não estou dizendo que não é importante. Eu estou dizendo que tem coisa mais urgente que a gente está se esquecendo. Então, as pessoas trans, por exemplo, nesse caso específico eu queria trazer para vocês, muitas das pessoas trans, elas são expulsas de casa. Elas vão morar na rua. E aí no Rio Grande do Sul nós tivemos inundações. O que aconteceu com essa pessoa trans que estava na rua? Ela foi para um abrigo. Quando ela chegou no abrigo, nós tínhamos lá identificadas 20 mulheres cis. Veio absorvente para 20 mulheres cis. Os homens trans não estavam na lista de receber absorventes. E a gente não percebe essas coisas. Isso fica invisível para nós. Entendem onde eu quero chegar? Então essa população, ela está muitas vezes sobreexposta a situações de risco. Riscos sociais e riscos ambientais. Então essas vozes são caladas. E aí eu digo assim, é difícil entender, é muito difícil. Vocês percebam que quando eu cheguei na adolescência e descobri que ser bi não era o normal, não era o comum, foi muito difícil para mim. Por quê? Porque eu vejo o mundo pelos meus olhos. Eu achava que todo mundo era bi. Quando começaram a dizer que não era, eu achei aquilo tão estranho. Eu disse, vocês não são? Não, mas por quê? Achei que eles tinham defeitos. Porque isso é normal a gente achar que o que não é a gente é que está errado. Então, da mesma forma que você olha para uma pessoa trans e acha que ela está errada, ela olha para ti e acha que deve ter sido um erro genético. Porque, claro, o normal sou eu, o outro é estranho. Entendem o que eu quero dizer? Aí o pessoal diz assim, as minorias. As mulheres são as minorias. Gente, a maioria ecumênica. Ela é minoria em poder, ela é minoria em voz. Mas em número é maioria. E aí eu brinco, vou voltar à história do bissexual. Eu brinco que a maioria é bissexual, só que está todo mundo no armário. E tem seus motivos, eu nem critico. Entendem o que eu quero dizer? Então eu estou falando da questão de gênero, a questão sexual, por quê? Porque no Brasil tem muita gente que se ofende com essa imagem. Eu cheguei na casa de um amigo que é gay e que a irmã dele é lésbica, e eles estavam falando de um beijo de duas senhoras que apareceu na novela, horrorizados. Enquanto eles estavam horrorizados com duas mulheres, ele gay e ela lésbica, e as duas mulheres se beijaram na novela. Aí eu olhei para a televisão deles e estava ligado numa luta de MMA. Eu disse, eu devo ser louco. Eles disseram, por quê? Eu disse, vocês acham feio duas mulheres se beijarem, mas esses dois homens arrancarem sangue um do outro é normal. Aí eles disseram, não, mas eles estão só encenando, eles não têm ódio um do outro, nem elas são apaixonadas, são duas atrizes. É a mesma cena. Só que contra o amor, né, com o amor eu sinto indignação, e com a representação de ódio eu fico animado. Devo ser louco. Aí eles desligaram a televisão. Entendem o que eu quero dizer? Nós vivemos numa sociedade em que uma demonstração de amor me ofende, mas uma demonstração de ódio é normal. A gente deixa as crianças assistirem. Eu devo estar louco. Então a gente precisa discutir essas coisas para entender que essas pessoas, por exemplo, elas pagam o meu salário. Eu, como professor de uma universidade pública, sou pago por todos. Por todos, por brancos e pretos, por indígenas,
por mulheres, por gays, por trans, por pobres, por ricos, todos pagam o meu salário. E se eu for um juiz, se eu for do Ministério Público, se eu for da Defensoria Pública, se eu for um presidente, se eu for um vereador, um deputado, eu sou pago por todos. Até os políticos, eles não são pagos por quem votou neles, eles são pagos por todos. Eles têm que trabalhar para todos. Todos. Eu dou a minha aula para todos. Já aconteceu comigo de chegar uma aluna, entrar na sala, eu tinha 80 alunos. Ela atravessou a sala, sentou na última cadeira, encostou a cabeça na parede, puxou os óculos escuros e dormiu. Eu pensei, bom, vou salvar 79, perdi uma. Mas aquilo foi me incomodando com o passar das semanas. Eu disse, ela paga o meu salário e ela vem. Se ela vem, ela está me dando oportunidade. Aí eu fui ver qual era o curso dela. Ela era de engenharia química. Eu disse, beleza, eu sou química industrial, vou provocar. Aí comecei a falar coisa da indústria química. E ela foi se interessando. No final foi uma das alunas que mais participou. Eu tenho que entender isso, o meu papel como agente público. Eu pago o IBAMA, eu pago o ICMBio, eu pago a polícia, eu pago. Eu pago o político, ele é meu empregado. Enquanto nós não entendemos que não é ele que é a autoridade, sou eu. Eu dei autoridade para ele estar por ali por 4 anos. Olhem pela janela, vocês estão satisfeitos com o país que nós temos? Então não votem nas mesmas pessoas. Dê emprego para outro. O governador do Rio Grande do Sul foi reclamar que não tinha dinheiro para pagar a folha de pagamento do Estado. Eu disse, eu não te convidei para esse emprego, você invadiu a minha casa através da televisão, através do rádio, pedindo emprego e dizendo que sabia como resolver. Se não sabe, peça para sair. Dê vaga para quem sabe como resolver. Aí agora eles querem taxar as grandes fortunas. Não é que eu seja contra, mas o que é que eu penso? Nós vamos tirar dinheiro do bolso de um rico e botar no bolso de outro rico. Não me interessa. O que me interessa é que o que eu pago hoje vá para a escola, vá para a saúde, vá para a segurança pública, vá para a educação, vá para... Entendem? E não vai. Ontem a gente viu as portuguesas falando da importância que é a separação de poderes. Nós vivemos num país em que o executivo se mete no judiciário e no legislativo, o legislativo se mete no executivo e no judiciário, o judiciário se mete no executivo e no legislativo. Então vamos votar no rei, dissolve o Congresso e ele faz o que ele quiser. Porque nós temos vários reis para sustentar, está ficando mais caro. É ou não é? Então a gente precisa dar voz, ampliar a voz dessas pessoas que são invisibilizadas, não porque elas têm um pouco número, mas porque elas não têm microfone, para que cada pessoa nesse país possa dizer o que precisa. E eu não sou contra a gente ouvir os ricos, não, eles também pagam o imposto deles, vão ouvir o que eles têm para falar, mas eles são em menor número. Então vamos ouvir todo mundo, isso é democracia, é ouvir todos, é ver a necessidade da maioria. Porque a verdade é que a zika, a chikungunya, a dengue, ela não escolhe classe social. Ela pica os ricos e os pobres. Você nunca ouviu falar de ator da Globo aí que está quase morrendo de dengue? Porque é um problema ambiental e afeta todos, ricos e pobres. É ou não é? Então a gente precisa entender que para que o nosso país possa realmente ser a potência que ele merece, e ontem na hora que a gente cantava o hino eu fiquei muito emocionado, eu sempre fico emocionado cantando o hino nacional. Por quê? Porque aquilo é uma promessa que o meu país faz para mim e é uma promessa que eu faço para o meu país. Prestem atenção naquela letra. Eu realmente devo muito ao meu país e eu preciso sustentá-lo. Mas ele precisa pegar a minha força de trabalho e me proteger. Quando eu ainda era criança, lá no Movimento das Diretas, tem uma cena que eu nunca me esqueci, que ficou marcada na minha cabeça. Que foi uma chuva em Brasília, as pessoas protestando, querendo direta já. E a chuva muito grande caía e as pessoas se protegeram embaixo de uma bandeira gigante do Brasil. E eu, criança, pensei assim, é para isso que serve um país, para proteger o seu povo. Então o hino nacional é uma promessa que aquele país me faz, e é uma promessa que eu faço de volta, e eu preciso cobrar esta promessa. Entendem o que eu quero dizer? Eu não posso pensar de forma diferente, porque as políticas, qualquer que seja, aqui eu estou destacando as ambientais, elas vão ter um impacto profundo nas comunidades, e a gente não entendia, até o momento em que a água inundou as nossas casas, a gente não entendia o valor daquilo. Aquilo vale, a proteção ao ambiente vale mais do que 10 milhões, porque significa a minha vida, é a diferença entre morte e vida. Hoje é.
A gente tentava não chegar nesse ponto, nós falávamos sobre isso desde muito tempo, mas agora inundou a nossa casa. Agora não é mais um pesadelo distante. Agora tirou pessoas das suas casas, desabrigou pessoas, levou pessoas à morte. Então, se eu não fizer nada, e aí o que me preocupa é que meses depois nós vimos o Brasil coberto de fumaça. Não aprendemos nada. A minha esperança era nós termos os estados brasileiros plantando árvores, fazendo um trabalho para recolher água, para realimentar aquíferos, para revitalizar rios. Em contrário, nós estamos queimando árvores. Ou seja, ano que vem a gente vai começar a comprar botes no Rio Grande do Sul, porque vai voltar. Então as políticas públicas... peraí que eu tenho que declarar mais uma vez a minha indignação. Vocês sabem quem foi o mais votado na Prefeitura de Porto Alegre, né? O atual prefeito. Então nós não aprendemos nada. O atual prefeito foi dizer nas redes sociais que a culpa daquilo é que as pessoas estavam morando nos lugares errados. Gente, nenhum cidadão pegou uma colher de pedreiro e foi aterrar a beira-rio para poder construir a sua casa. Quem aterrou foi o poder público. E deveria ter feito o quê? Aterrado, construído parques, colocado árvores que absorvem água, criado barreiras verdes para esse tipo de fenômeno não acontecer. Ao contrário, deram para a exploração imobiliária para o resultado. Então a gente precisa discutir questões políticas, porque essas questões políticas é que vão realmente mudar essa relação que a gente tem com o ambiente. E não é só estar na lei. A lei, por exemplo, ela prevê que o cidadão pode abrir uma ação popular. Na prática, o que acontece? Nós temos dados científicos sobre isso no estado de São Paulo. Na prática, a grande maioria, a maioria esmagadora das ações populares são arquivadas. Tem nome técnico para isso, eu vou dizer o que a gente diz na população, né? O popular é engavetado. Aí, uma ação que é aberta pelo Ministério Público, essa anda. Mas a ação popular, que está na Constituição Federal, é engavetada. Então a nossa lei está longe de ser cumprida. E aí vocês sabem a diferença entre Deus e os juízes. É que Deus não pensa que é juiz. Mas a lei não é cumprida. Então a gente precisa cobrar que essas ações, elas andem, elas caminhem. O cidadão tem que ter a garantia de que ao fazer uma denúncia, que isso vai ser ouvido e vai ser julgado. Então, para isso, nós temos um outro problema que ataca a democracia, que é nós temos condições de participar. A grande maioria de nós não tem informação suficiente para participar. Ou nós somos enganados pelas fake news que estão por aí. Antigamente, no Egito Antigo, um homem com 2 gravetos conseguiu calcular a curvatura da Terra. Hoje em dia, com o celular na mão, que só funciona porque a Terra é esférica, porque existem vários satélites circulando a Terra, então o teu celular só funciona porque a Terra é esférica. Se não fosse, não funcionaria. E aí tu usa isso para dizer que a Terra é chata. Por quê? Alguém está ganhando com isso. Quem está pagando por essa desinformação? O que essas pessoas querem com isso? Porque é muito fácil. Se eu anulo a confiança que a gente tem na ciência, eu já vi gente dizendo assim: eu acredito na ciência. Não acredite. A ciência não é para ser acreditada, é para ser duvidada. E aí você vai pedir dados. Quando uma pessoa como eu, que sou cientista, chego aqui e digo, é isso, me diga, deixa eu ver seus dados. É para isso que a ciência existe. Você quer acreditar, vá para a igreja. Lá nas religiões é o lugar de acreditar. E eu tenho a minha. A gente tem que acreditar em alguma coisa ou até no nada. Eu tenho todo respeito por quem é ateu, que acredita que não existe nenhum outro ser. Mas você acredita em algo ou em nada, lá. Aqui, na ciência, a gente duvida. A ciência foi criada para duvidar. E para pedir dados, para pedir informação. Não é feio pedir isso. Então eu preciso dar aos indivíduos o que eles têm que ter de informação para que eles questionem, para que eles duvidem, para que eles peçam esclarecimento. Quando eu fui da administração pública, eu fui denunciado muitas vezes. Recebi muitas denúncias, fui várias vezes da Polícia Federal.
já era costumeiro. Eu chegava lá, os delegados da Polícia Federal já me conheciam, porque o povo me denunciava. E eu ia, levava meus documentos, provava que era inocente e estava tudo bem. Eu sou um agente público, eu aceitei um cargo público, eu sei que eu posso ser denunciado, e isso chama democracia. O cidadão tem todo o direito de desconfiar de mim, e eu tenho que provar que sou inocente. É o ônus e o bônus. Eu nunca fiquei chateado com quem me denunciou, porque eu podia provar que era inocente. Eu não precisei anular o julgamento, eu mostrei as provas da minha inocência. Entendeu o que eu quero dizer? É isso. Então eu tenho que entender que isso é democracia, é dar acesso total à informação. Uma coisa que eu acho errada é que o cidadão tem acesso ao meu contra-cheque. Isso eu acho errado. Por quê? Porque o meu salário é particular. A folha de pagamento da universidade é pública, mas o meu salário é particular. Entendeu o que eu quero dizer? A gente vive num país em que as diferenças sociais são tão grandes que na hora que você divulga o salário de alguém, você põe aquela pessoa em risco. Concorda comigo? Existe isso. Então, numa cidade pequena, isso é muito sério. Mesmo assim, o cidadão tem direito de saber quanto a universidade gasta com folha de pagamento. É um direito do cidadão. Então, quando eu instrumentalizo o cidadão com informações, ele pode realmente participar. Então, precisa ter transparência, precisa ter inclusão, é preciso que as pessoas estejam instrumentalizadas, né, para acessar essas informações, porque aí eu posso dar uma fake news, mas o cidadão pode ir lá e checar. Facilmente ele consegue descobrir que aquilo é falso. E hoje em dia não é assim, é muito mais fácil pegar uma notícia falsa do que confirmar a verdade. E por isso as fake news se difundem tão facilmente, né? Enfim. Então, essa proteção ao ambiente, ela depende dessa transparência. E aí, claro, muitos dos documentos que a gente precisa acessar nem sempre estão muito disponíveis. Então, acesso à tecnologia, né? A gente às vezes até questiona, fulano é indígena, mas ele tem uma TV por assinatura com acesso a não sei quantos, quer dizer, não tem direito, só eu que tenho. Mas ele tem um iPhone, não tem direito, só eu que tenho. Então eu vendo a ideia de que a minha civilização é a melhor e depois eu não quero que os outros se enganem com a minha propaganda e comprem o meu modelo de vida. É uma verdade. Quando eu estava terminando meu doutorado, a FAPESP, a revista da FAPESP, trouxe uma notícia que comparava a vida dos engenheiros aeroespaciais lá no centro de lançamento de foguetes de Alcântara com a vila de pescadores que tinha em volta. E aí eles diziam que os engenheiros tinham uma alta qualidade de vida, porque tinham salários altíssimos, enquanto que os pescadores tinham uma baixa qualidade de vida. Vamos avaliar. O engenheiro morava em São Luís, a grande maioria deles mora em São Luís. Ele acorda às 5 horas da manhã para pegar um barco, atravessar a Baía de São Marcos, chegar do lado de Alcântara, ir até a base, trabalhar por 8 horas. No final do dia ele pega de novo o veículo até o porto do lado de lá, atravessa de barco até aqui. Quando ele chega na casa dele, o filho dele já está dormindo. Ele saiu de casa, o filho ainda estava dormindo. Ele voltou para casa, o filho já está dormindo. Ele mora num prédio, num condomínio fechado, com cerca elétrica, com câmera, ele anda com carro blindado, ele não pode frequentar qualquer supermercado só da área nobre e tem uma melhor qualidade de vida. O pescador mora numa casa, isso eu vi, ninguém me contou, ele mora numa casa feita de barro, as portas são uma esteira de palha, que não tranca, a casa é coberta de palha, ele tem uma antena parabólica, porque aquele pouquinho de dinheiro que ele ganha, ele só gasta para isso. Ele tem uma televisão plana, fina, de não sei quantas polegadas, porque é só para isso que serve o dinheiro. Porque ele planta o que ele come, ele pesca o que ele come, ele caça o que ele come. 5 horas da manhã, ele acorda e vai para o roçado com o filho. Meio-dia, eles vêm para casa, almoçam, o filho vai para a escola. No final da tarde, eles se sentam todos na frente de casa, porque todo mundo é compadre, é parente, é primo, não sei o quê, está todo mundo ali. Quando dá 9 horas da noite, está todo mundo dormindo. Ele não tem nenhum medo de trancar a porta, porque não tem ladrão. Quem tem a melhor qualidade de vida? Entendem? Então a gente inverte essa forma de ver a vida, e aí eu penso assim,
pronto, o cara com um pouquinho de dinheiro que ele tem acesso à tecnologia. O que eu preciso? Dar acesso à informação. Porque a tecnologia ele já consegue ter. Todos eles têm um telefone hoje com acesso à internet. E isso é bom, porque através disso eu consigo democratizar as informações e fazer com que essas pessoas tenham acesso, inclusive voz. Através dali eu posso fazer, por exemplo, votações eletrônicas, consultas eletrônicas. Em vez de eu ter que chegar lá na Amazônia, às vezes no Ribeirinho, que é difícil acesso, o barco vai lá levar médico e volta. Como é que eu chego naquela pessoa para saber a opinião dela? Através da tecnologia, por exemplo. Ao mesmo tempo eu consigo consultar várias comunidades. É uma verdade. Então eu posso utilizar a tecnologia para isso. E aí, quando eu promovo a educação ambiental, e a educação ambiental em várias formas da educação ambiental, eu consigo dar às pessoas o senso de responsabilidade. Hoje, talvez, o maior problema da nossa sociedade. Mas nasceu hoje? Não. Nasceu lá atrás. Deus disse, vamos lá, vamos começar o ponto. Deus disse, você pode comer de qualquer fruto, menos do fruto do conhecimento do bem e do mal. Olhem que o conhecimento é tão importante para a humanidade. Deus disse assim, se você comer desse fruto, você vai morrer. E o ser humano disse, acho que o conhecimento é válido, ocorreu isso. E Eva, obviamente que as mulheres são muito mais espertas, muito mais proativas, muito mais com senso de iniciativa. Eva foi lá e disse, vou dar uma mordida, né? Deus achou bom, disse, como as mulheres são, né? Preocupadas com a família. Se vou dividir o conhecimento com meu marido, não vou ficar só para mim. Se fosse um homem, ele tinha comido sozinho, tinha enricado com isso, tinha escravizado ela, mas não, ela disse, vou dividir com ele, aí foi e levou para ele. Até aí, ruim, foi uma decisão ruim que a gente tomou, mas tomamos. O que Deus esperava de nós? Que a gente assumisse a responsabilidade. Tem o peito, né? Fez a cagada, conserte. E aí Deus chega e diz assim, vocês comeram daquela fruta? Aí o homem diz logo assim, não, joga a culpa em Deus. Ele diz, a mulher que tu me deste, me fez comer. Cadê o senso de responsabilidade? Ele podia ter dito comigo. E agora? Quem vai ser? Eu já estou sabendo de tudo que tu me escondeu. Não, ele diz, a mulher que tu me deste, me fez comer. E a mulher, em vez de ter peito, dizer comigo mesmo, e agora, como é que nós vamos resolver? Comigo. Agora só dá para resolver, não tem como voltar atrás. Não, ela diz, a cobra me seduziu. Então esse é um problema que a humanidade arrasta, de não assumir a responsabilidade. Eu construí uma cidade onde tinha uma floresta, vai chover e vai inundar. O que eu preciso fazer para não inundar? Eu aterrei onde era lagoa, como é que eu faço para não inundar? Eu construí onde era morro, vai desabar, como é que eu faço para não desabar? Eu queimei a floresta, como é que eu faço para repovoar? Então, entendem? Esse senso de responsabilidade é a educação ambiental que vai dar para a gente. Eu preciso encerrar, porque eu já passei muito do meu tempo. Mas a ideia é que a gente consiga entender, através da educação ambiental, que a responsabilidade é minha. Eu tive uma audiência pública que falava sobre uma siderúrgica, que era para ser instalada em São Luís. São Luís, eu acho que vocês sabem, é uma ilha, só que é uma ilha bem grande, não é como Florianópolis nem como Vitória. É, claro, que muito menor do que Marajó, mas bem maior do que as ilhas de Vitória e de Florianópolis. Então é uma ilha grande que tem 4 municípios e tem áreas ainda de floresta, tem parques, tem estações ecológicas, tem APAs, enfim, é uma ilha bem grande. E aí tinha uma audiência pública para colocar uma siderúrgica. Eu fui para a audiência pública, cheguei lá, o estacionamento tomado de veículo. Pela quantidade de veículos, tem milhares de pessoas aí dentro, né? Não, cada carro devia estar trazendo uma pessoa. Entramos. Começou a falar sobre a siderúrgica, as pessoas que se inscreviam metiam sarrafo na indústria de ferro. E eu ouvindo aquilo. Quando foi a minha vez de falar, eu disse, gente, me desculpem, o carro de vocês é de papel, porque o meu é de ferro. Então a culpa é minha. A culpa é minha. Eu comprei um carro feito de ferro. A siderúrgica só existe porque eu consumo ferro. É uma verdade. Então como é que nós vamos resolver? Eu não sou contra fazer uma siderúrgica. Eu sou contra fazer uma siderúrgica aqui. Porque aqui é uma ilha.
Porque a quantidade de água não dá nem para os moradores. Porque a energia elétrica que chega não dá nem para os moradores. Vocês vão me garantir que no dia que faltar luz, vocês vão desviar a luz da siderúrgica e mandar para a cidade? Não. Vocês vão desviar da cidade e mandar para a siderúrgica, eu sou contra. Vocês vão me garantir que no dia que tiver racionamento de água, vocês vão tirar da siderúrgica e mandar para a cidade? Não. Vocês vão tirar da cidade e mandar para a cidade. Sou contra. Então eu sou contra a siderúrgica, eu sou contra a siderúrgica aqui. Procure um lugar melhor. Entendem o que eu quero dizer? Porque eu continuo comprando carro feito de ferro. Agora, no dia que eu passar a usar carro de papel, de madeira, enfim, aí eu sou contra a siderúrgica. Então, o que eu quero dizer com isso? Que eu preciso entender que, ao me posicionar, isso é, antes de tudo, contra as minhas práticas. E não contra do outro. Depois que eu mudar a minha vida, com o meu próprio exemplo, eu mudo a vida do outro. Então eu consigo ter uma vida 100% sustentável hoje? Eu não tenho. Mas eu me policio. Há muitos anos atrás, eu deixei de tomar refrigerante. Aí passei a tomar água com gás. Um belo dia eu cheguei para o meu companheiro e disse assim, não dá mais para tomar água com gás. Ele disse, por quê? Eu disse, olha o tamanho dessa sacola de garrafa plástica. Minha consciência não me deixa mais. E ele é tão fofo, que ele me deu uma máquina de gaseificar água. Aí eu disse, eu vou continuar tomando água com gás, porque agora eu não produzo mais garrafinha. Então é isso, é você pensar na sua responsabilidade. Agora eu chego para vocês, que absurdo, usando garrafinha plástica, porque primeiro eu fui olhar para a minha vida. Entendeu o que eu quero dizer? E aí, quando a gente vai falar do ativismo ambiental, o mais importante é a gente perceber que nós somos tantos, com tão pouca fala, nós somos tantos com pouca voz, que se a gente se junta, isso também não é novidade. Isso é lá na Grécia Antiga se fala sobre isso, quando nós, que somos povo, que temos pouca fala, que temos pouco impacto, quando a gente se junta, a gente começa a ter mais voz. Então a gente hoje está sendo dividido, está sendo espalhado. Eu quero convidar vocês a pensar nas nossas manifestações e no nosso ativismo de forma leve, de forma suave, porque a nossa vida vale mais do que 10 milhões. E a gente se queima a nós mesmos em fogueiras que hoje são virtuais, que hoje estão nas redes sociais. Alguém diz algo e a gente ataca. Eu vi uma cena, eu preciso falar sobre isso, eu vi uma cena que eu fiquei pensando sobre aquilo. Eu vi um vídeo que a Xuxa estava sendo sabatinada por um grupo por causa de uma música que ela cantava na década de 80, que diz assim, vamos brincar de índio, lá. Muito bem. E a pessoa diz assim, olha, a gente não usa essa palavra, a palavra correta é indígena. E eu pensei assim, essa pessoa que hoje defende o direito indígena, e vocês me permitam dizer que quando a gente fala de racismo no Brasil, a gente tem vários Brasis e vários racismos. É completamente diferente em cada posição do nosso país. Eu moro no sul do Rio Grande do Sul, onde nós temos uma grande comunidade negra, uma comunidade relativamente pequena indígena, e eu nunca sofri preconceito racial ali. No norte do mesmo estado, na Serra Gaúcha, eu já cheguei em restaurantes e não fui atendido. Eu já entrei numa piscina e todos os brancos saíram de dentro do mesmo estado. Então os racismos são muitos e a gente não percebe. E aí o que acontece? Eu pensei que essa pessoa que hoje defende o direito indígena, talvez ela só defenda o direito indígena porque na década de 80 ela ouviu a Xuxa dizer vamos brincar de índio. Porque naquele momento os indígenas eram invisibilizados. Porque naquele momento as pessoas não falavam sobre eles. Entendem o que eu quero dizer? Então talvez ela não usou a palavra correta, mas naquele contexto cultural ela fez uma denúncia de uma forma suave que me levou hoje a defender o direito indígena, que influenciou a minha vida. Vocês são mais jovens, vocês não viveram isso, vocês já nasceram numa sociedade que fala disso, mas no meu tempo não se falava, e a Xuxa, na verdade, não estou defendendo a Xuxa, ela ganha bastante dinheiro para fazer aquilo, mas funcionou. Entendem o que eu quero dizer? Eu vejo as pessoas hoje criticando Monteiro Lobato. Gente, naquela época, ele escreveu um livro em que uma negra era chamada de tia Anastácia, não de escrava Anastácia, não de empregada Anastácia. Era tudo que ele podia fazer naquele momento. Entendem o que eu quero dizer? Então nós vamos olhar para essas contribuições criticadas,
porque elas precisam ser criticadas para o contexto de hoje. Então, dentro do contexto de hoje, o que a gente pode melhorar do nosso ponto de vista e como nós podemos nos aproximar do outro e não expulsá-lo, porque é isso que o dominante quer. O que o dominante quer é que a gente se queime e não se junte, porque se a gente se queima e se odeia, a gente não derruba eles. E eu vou dar um outro exemplo para vocês cultural para acabar a nossa conversa, que é o seguinte. A realidade dos negros no Brasil é completamente diferente da realidade dos negros nos Estados Unidos. Concorda comigo? Um negro brasileiro, quando chega nos Estados Unidos, ele sofre preconceito por parte dos negros estadunidenses. Concorda comigo? São realidades completamente diferentes. Uma crítica que eu tenho, agora eu vou me dar o direito de fazer essa crítica porque eu estou fora daquela realidade. Eu posso estar completamente equivocado, mas eu, como um brasileiro, vivendo uma realidade diferente, eu tenho essa crítica. O negro hoje nos Estados Unidos, ele se orgulha de que ele vive numa comunidade negra, ele frequenta uma igreja negra, ele vai para uma universidade negra. E ele acha isso bom. E eu acho isso mal. Porque para o dominante branco é ótimo. Os filhos dos brancos não precisam mais dividir os bancos de Harvard com os filhos dos negros. Porque eles deram uma esmola de uma universidade comunitária. É uma crítica que eu faço, que pode estar completamente descontextualizada e me permitam fazer isso. O que eu quero no Brasil não é que a gente tenha uma universidade negra, é que a gente tenha uma universidade para todos, e que ela atenda a necessidade de todos. Em alguns momentos, eu vou trazer aquela comunidade para dentro da universidade. Em outros momentos, eu preciso levar a universidade para dentro da comunidade. É muito comum a gente abrir vagas para os indígenas e ele não consegue vir, porque a idade dele é outra, ele está em outro lugar. O que eu quero é formar professores indígenas e levar os cursos universitários para dentro da comunidade, para que ele possa fazer a universidade dele lá. Se eu posso fazer a universidade dentro da minha cidade, por que o quilombola não pode fazer a universidade dentro do quilombo? Entendem o que eu quero dizer? Mas é o meu ponto de vista. Eu não estou dizendo que estou certo. O quilombola pode querer sair do quilombo e vir para a cidade, é o direito dele. Mas ainda assim, é minha responsabilidade como professor universitário oferecer o curso lá. Ele vem para cá se ele quiser, não por ser obrigado. E por que eu penso assim? Porque eu sou pago por vocês e por ele. Ele paga o meu salário. Sou eu que tenho que ir até lá atender a necessidade dele. Entendem o que eu quero dizer? Então, democracia é a gente conseguir se valer de todos os instrumentos que existem para que a gente possa ter voz, para que a gente possa ter vez, para que a gente possa falar. E só para encerrar a minha conversa, eu quero trazer uma denúncia também do que a gente viu nas últimas eleições. Por que eu acho que isso é importante? Porque eu preciso falar disso antes da gente encerrar aqui. Porque se fez nas redes sociais muitas brincadeiras com a história do voto secreto. Eu venho do Nordeste. No Nordeste a gente tem um histórico de voto de cabresto. Falavam muito sobre isso e eu me sentia muito envergonhado sobre isso. E agora, nas últimas eleições, eu descobri que isso é um problema do Brasil. Lá no Nordeste, o voto de cabresto é assim: o político te dá um pé de sapato, se ele ganhar a eleição, ele te dá o outro pé de sapato. Ele te dá 1 quilo de arroz, se ganhar a eleição, ele te dá o peixe para comer com arroz. Isso é um voto de cabresto. Mas eu descobri nas últimas 2 eleições que existe um voto de cabresto social. Lá no Sul, se você não votar no meu candidato, eu vou te eliminar do meu grupo social de convívio. Então você tem que declarar publicamente qual é o seu voto, inclusive em redes sociais. Isso é contra a democracia. Isso é um atentado à democracia. Eu tenho que ter direito de votar em sigilo em quem quer que eu queira votar. Entendem o que eu quero dizer? Assim eu garanto a democracia. Eu entendo que no nosso ativismo a gente às vezes se inflama. E sabe o que? Quem ganha com isso? Eles. Porque a gente briga entre nós, a gente se afasta, a gente se desune e eles continuam no poder, tomando champanhe às nossas custas. Toda vez que os dominantes oferecerem alguma coisa para você, pense qual é a intenção. Porque a intenção do dominante é continuar no domínio. É ou não é? Então nós não podemos brigar entre nós. Nós temos que fazer o que se chama de resiliência cultural. Nós temos que resistir a essas pressões de pasteurização que tentam nos igualar para que nós sejamos apenas uma massa e um número. E eu tenho que ter orgulho da cultura que eu tenho, eu tenho que ter cultura do sotaque que eu tenho, eu tenho que ter orgulho da roupa que eu uso. Vocês veem que eu estou de bombacha porque essa é a melhor calça que inventaram na história da humanidade.
Cheguei no Rio Grande do Sul, conheci a Bombacho, nunca mais abandonei. E tenho orgulho de ser gaúcho, cearense, maranhense e gaúcho. Então isso faz parte da minha história de vida. Eu tomo chimarrão com rapadura, e é isso. Sou eu. Entendem o que eu quero dizer? E é assim que a gente vai conseguir realmente ter esse acesso aos bens ambientais para garantir a nossa vida. E obviamente, como a gente está num evento internacional, a gente não pode esquecer de falar de como é importante a internacionalização, trocar experiência. Quando a gente teve aquele evento, foi chamado de Rio +20 em Joanesburgo, teve muita crítica da imprensa que dizia: nenhum tratado foi assinado, nenhum novo acordo foi assinado. O maior ganho de Joanesburgo foi que a população foi fora dos debates oficiais, onde estavam os governos, do lado de fora, tinha gente do mundo inteiro acampado, discutindo questões importantes. Então, para a gente perceber que somos nós que somos os capazes de resolver as coisas, mudar as coisas, com a nossa participação, com a nossa pressão, com as nossas denúncias, inclusive em fóruns internacionais, com a nossa troca de experiência, aí sim a gente vai garantir que o ambiente vai ser esse bem que garante a vida. Era isso que eu tinha trazido para vocês. Me desculpem muitíssimo por me alongar, mas eu acho que são coisas para a gente pensar um pouco, né? E agora então a gente vai abrir para os trabalhos. Alguém tem alguma colocação sobre o que a gente falou aqui, ou podemos partir para o... Eu acho que eu não consigo chegar aí, tem que subir aqui um pouquinho. Eu vou. A questão da discriminação e dos segmentos, só para complementar, eu faço um trabalho, inclusive, como quando eu era promotora de justiça, agora estou dando parecer, mas eu fiz também, coordenando um grupo de inclusão social, eu trabalhei muito com as pessoas em situação de rua, que são justamente o que você falou, vítimas da invisibilidade. Quando você passa andando a pé e tem um morador de rua e tem uma pessoa em situação de rua, o que se faz? No máximo, você dá uma esmola. Vamos falar claramente, é uma esmola. Mas você não olha para ele como um igual a você. É muito difícil você enxergar aquela pessoa em situação de rua como você. Ele é um ser humano e eu também sou. Eu sou um ser humano, mas ele também é. Então não existe sequer esse olhar. E às vezes a expectativa de uma pessoa em situação de rua é justamente, em primeiro lugar, um olhar que não seja discriminatório. Talvez uma palavra, talvez um papo, às vezes nem é a esmola, nem é o dinheiro, nem é essa questão material. Claro que na maioria das vezes também não é, mas começa por aí a invisibilidade total. Isso, no plano político, os segmentos sociais que trabalham que representam as pessoas em situação de rua já me disseram. Todo político fala. Vai dar moradia e tal, vai fazer política pública e tal. Nenhum deles faz. Nem os de esquerda fazem. Quando, na verdade, a política pública, que é regulamentada lá em São Paulo, da minha experiência de São Paulo, capital, que é regulamentada em lei municipal, de iniciativa quando eu era deputado, Eduardo Suplicy, a política pública é barata. Ela não é cara. Cara é, por exemplo, pegar um assentamento, uma comunidade, certo? Antes conhecida por favelas, e que são enormes, tem uma extensão territorial grande,
e problemas estruturais também grandes, como, por exemplo, o saneamento. E isso já demanda uma aplicação de recurso orçamentário, principalmente numa cidade como São Paulo, grande. Mas as políticas públicas das pessoas em situações de ruas, comparativamente, elas nem são caras, certo? Mas ninguém faz. Nenhum político faz. Por que não faz? Não fazem. Daí a invisibilidade, certo? Se transfere para a questão dos agentes públicos do governo, principalmente municipal, certo? E eu sempre digo também que o principal, aí todo mundo fala, vou fazer moradia, e vou tirar da rua e tal. Não, eu não acho, eu tenho certeza que não é isso. É uma qualificação profissional, é educação. Eles querem trabalhar. É educação, acima de tudo, para exercer a cidadania. O trabalho valorizaria. Certo? Por quê? Porque dá moradia, perfeito. Desapropria o prédio e dá moradia. Ninguém vive numa casa sem despesa. Sem despesa. Então o que acontece? A pessoa em situação de rua volta para a rua, sai de lá e volta para a rua, porque ali ela tem um espaço público que ela se identifica e ela tem o que comer, porque todo mundo, os comerciantes, os restaurantes, todo mundo alimenta, as comunidades, todos, de vários segmentos religiosos, ficam lá na região central e tal. Então eles têm isso. Eles têm a subsistência garantida. Agora, numa casa você tem que pagar a conta de luz. Certo? Você tem que ir num sacolão, num supermercado, numa farmácia, como é que faz? Então é isso que eu queria dizer. E uma segunda coisa mais rápida. Ação popular. Tem um monte. Ele ingressa um monte com ação popular. Em São Paulo eu trabalho nessa área, tem muita ação popular. Mas o que acontece? O cidadão não continua, abandona o processo. Também tem essa característica, abandona, e aí o processo não segue, ele é arquivado. Né? O juiz arquiva, o Ministério Público também dá parecer para arquivar, segundo a lei e tal. Todo mundo fica contente, você se livra de um processo, e aquele cidadão também esquece e vai cuidar da vida dele. Só isso, obrigado. Agora, tem algumas ações populares que o Ministério Público abarca, né? E aí segue. Às vezes o Ministério Público, não sei como é que chama o termo técnico, mas tem ação popular, o juiz pergunta para o Ministério Público e o Ministério Público assume aquela ação e ela segue adiante. Não assume, não. Eu acho que aqui em São Paulo, aqui em São Carlos, tem alguns casos que eu me lembro. Mas enfim, vamos dar continuidade. Aí a gente vai conversando mais. Proporcionalmente, assume pouco. Sim, isso é verdade. Que acaba a preocupação civil. Sim. Com outros mecanismos. É verdade. Então vamos lá. As vozes do Ilê Axé de Ansan. Tu vais apresentar com os slides?